Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Quem não me conhece, terapeuta Paulo Dorta. Vamos falar um pouco sobre neutralidade hoje. Eu vou daqui a pouco, pessoal, começar falando sobre a pergunta, uma pergunta que ficou da semana passada, retomar um pouco o conteúdo que nós conversamos a semana passada e falar um pouco sobre, retomar o conteúdo, responder a pergunta que ficou da doutora Miriam, e daí começar a falar sobre neutralidade. Tá? A semana passada, a doutora Miriam, eu estou com saudade dela, estava participando da live, e ela fez uma pergunta bem capciosa em cima do que nós estávamos conversando. Ela perguntou o seguinte: como posso diferenciar um pedido de ajuda velado de uma atitude definida? Me explico. Existem pessoas que não falam, não verbalizam, mas tomam atitudes para chamar a atenção. Essa pergunta ela veio em cima de várias questões que a Valéria de São Carlos tinha feito. Então, qual que foi como nós chegamos nessa situação? Estávamos falando de paradigmas. A Valéria foi fazendo algumas perguntas e eu comentava que em algumas situações nós não devemos interferir na vida das pessoas, que as pessoas têm liberdade de fazer o que querem. E aí entramos numa questão e a Valéria perguntou, então se meu filho, mais ou menos assim a pergunta, se meu filho começar a se drogar ou alguma coisa nesse sentido, eu tenho que deixar? Você tem que perguntar para ele se ele quer ajuda, porque muitos não querem. E até eu falei, muitas vezes as pessoas vêm até mim pedindo ajuda, por exemplo, para deixar de fumar. E aí eu pergunto, você gosta de fumar? Se a pessoa gosta de fumar, não tem por que tirar o vício dela. É um vício? É, mas é alguma coisa que ela gosta. Então temos que estar atento a essas informações. Então, assim, respondendo à pergunta da Miriam, como posso diferenciar um pedido de ajuda velado de uma atitude definida? Me explico. Existem pessoas que não falam, não verbalizam, mas tomam atitudes para chamar a atenção. Vamos pegar o caso que a Valéria colocou na semana passada. Meu filho está utilizando droga ou tomou um veneno, como agir? É perguntar para ele se ele quer ajuda. É se colocar à disposição. E aqui é a mesma coisa. Então, para todas as situações, tanto para chantagear, como para pedir ajuda, para todos os aspectos, as pessoas muitas vezes usam de forma velada para pedir ajuda ou para se manifestar. Não é nem pedir ajuda, mas é para chamar a atenção de alguma forma. E como que nós fazemos para essas pessoas? Perguntar, olha, o que você está querendo me dizer é isso? Ah, não é. E geralmente as pessoas vão se esquivar. Tá, eu vou me explicar de novo. Perguntei uma vez, vou me perguntar de novo, vou tentar explicar o que eu estou querendo te dizer. O que você está querendo me dizer é isso, isso, isso? Ah, eu não sei. Quando você pergunta a terceira vez, geralmente a pessoa se manifesta. Ela fala, não, realmente está desse jeito, está ruim, está mal, está desinteressante, e eu preciso de ajuda, eu preciso do teu olhar, eu preciso de alguma coisa nesse sentido. E aí é que entra a tua possibilidade de ajudar ou não. Em algumas situações, você pode oferecer a sua ajuda, você pode colocar o teu ponto de vista, pode colocar o teu apoio ou encaminhar aquela pessoa para um terapeuta, para uma ajuda mais direcionada. Vamos lá? Retomando a pergunta da doutora Miriam aqui, para eu voltar de novo onde eu estava querendo. Como posso diferenciar um pedido de ajuda velado de uma atitude definida? Então, existem pessoas que pedem ajuda definidamente e tem pessoas que usam de forma velada. Isso eu considero como chantagem, eu considero como é mais chantagem mesmo, é formas de chamar atenção, é formas de carência, é formas de vampirizar a outra pessoa. É uma pessoa que está, de repente,
tão fora de si mesmo que ela não tem condições de assumir para ela que ela está mal e que ela precisa de ajuda, tá? E aí ela fala, me explico, existem pessoas que não falam, concordo, tem pessoas que não falam, não verbalizam, mas tomam atitudes para chamar essa atenção. Em algumas situações, dá para você se colocar disponível. Eu, em algumas situações, me coloco disponível. O exemplo que eu dei, aquele dia, na quarta-feira passada, a Fernanda estava junto e eu falei, vamos imaginar que a Fernanda não saiba nadar e estamos numa festa e tem uma piscina muito grande. E eu estou lá na festa me divertindo, dentro do meu eixo, e eu vejo a Fernanda se afogando. Qual que é a postura de todos nós quando acontece isso? É se jogar na água e tentar salvar a outra pessoa. E se a pessoa não quer ser salva? Então, estar na neutralidade é você ter coerência e falar assim, Fernanda, a hora que a Fernanda subir, né? Ela desceu, a hora que ela subiu, Fernanda, você precisa de ajuda? Você escorregou? Você caiu? Tem que levar em consideração, vocês vão falar assim, Paulo, você é muito frio e calculista, como já disseram várias vezes. Mas não é respeitar a liberdade e o livre-arbítrio do outro. Essa forma velada de chamar a atenção é a Fernanda dentro da piscina. De repente ela não está bem. A forma que ela encontrou de chamar a atenção é se jogar na piscina. Ou, ops, escorreguei dentro da piscina. Por quê? Se ela não sabe nadar, ela não vai chegar perto da piscina. Se ela não sabe nadar e quer entrar na piscina, ela vai colocar uma boia. Se ela não sabe nadar e quer entrar na piscina, ela vai chamar alguém para entrar com ela. Se ela quer entrar na piscina, ela vai pegar todas as informações que ela precisa para ela não se prejudicar. Então, este é um dos exemplos de pessoas que usam de forma velada para chamar a atenção. E isso tem muito no nosso dia a dia, tá? Então, tem pessoas que estão em relacionamentos muito negativos. Não vou falar o nome, mas tem uma cliente que está aí acompanhando a live aí que eu conversei hoje. E a gente estava falando de relacionamento. Então, qual que é a linha de relacionamento? Sempre pegar parceiros pela metade. São parceiros que não conseguem se doar inteiro para a pessoa. E a maioria das pessoas não conseguem se doar inteiras. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem a neutralidade, não tem a autonomia suficiente para assumir um relacionamento, não tem autonomia suficiente para se colocar diante da outra pessoa. Então começa a fazer jogo. A maioria dos relacionamentos afetivos existem jogos. E em jogos não tem como entrar. Ou você assume o relacionamento, ou você vai para uma outra área. Então, toda vez que nós entramos numa frequência de energia e nós queremos alguma coisa, nós temos que estar inteiro diante daquilo. Então, a forma velada que a doutora Miriam coloca aqui na pergunta dela, eu vejo dessa forma. Miriam, eu não sei se você está na live, se não tiver, ou se chegar depois, me responda se eu respondi a tua questão. Tá?